O jogo virou. Ao invés dos heróis irem atrás do vilão, o vilão tá indo atrás dos heróis. Exatamente, é isso que a gente pode estar vendo em Vingadores Doomsday. Doutor Destino indo atrás dos heróis, né? Atrás deles justamente por coisas que eles fizeram ligadas ao multiverso. É isso mesmo? Será que isso vai acontecer de fato? Será que tem embasamento essa grande teoria? Vamos comentar com vocês essa teoria da possibilidade, né? Do Doutor Destino estar caçando heróis que fizeram uma baguncinha aí no multiverso e isso pode dar uma grande bosta. Então, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar essa grande teoria, esse grande rumor vindo de uma das fontes mais confiáveis que nós temos, do Daniel RPK, galera. Exatamente, né? O nosso Daniel RPK, Daniel Richman, ele falou uma teoria um rumor, né? Muito interessante e que pode ser real. Segundo o Daniel RPK, o Doutor Destino vai atrás de heróis que fizeram, né? Bagunças, tiveram importância em possíveis incursões em Vingadores Doomsday. Exatamente, isso aqui tem embasamento e só de vida do Daniel RPK já é uma fonte muito confiável, o que ele fala acontece. Então isso realmente pode acontecer. Vou comentar com vocês, começar, né, comentando primeiro o conceito de incursão para você que não sabe, né? Bom, nos quadrinhos nós temos esse conceito bem estabelecido de incursão e inclusive é o que praticamente, né, faz acontecer as Guerras Secretas ali nos quadrinhos, as Guerras Secretas de 2015, né? Aonde uma incursão é quando dois universos estão colidindo um com o outro. Mas por que uma incursão acontece? Basicamente isso acontece, né? Porque ou algum ser, alguma coisa de um universo está no outro e isso não pode acontecer, isso causa uma incursão, ou porque alguém de outro universo fez coisas muito perigosas, coisas que têm uma grande importância até em outro universo, isso também não pode acontecer. Alguma coisa de um universo não pode interferir em outro universo. E a gente vai para as grandes possibilidades, né? Já que esse rumor é muito confiável, cara, e realmente tem embasamento com outros rumores, até porque, né, a gente deve ter as incursões sendo adaptadas dentro do UCM. A gente sabe que atualmente no UCM estão acontecendo mais de uma incursão, ou seja, tem mais de um universo colidindo com o meio-meia, com o UCM. Então, isso aqui vai dar uma grande merda gigantesca tanto em Doomsday quanto em Guerras Secretas. E se é mais de um universo, a gente já poderia teorizar até quais universos seriam esses que estão colidindo atualmente com o universo meio-meia. Mas a gente vai falar as possibilidades e por quê, né? Quem realmente pode estar sendo procurado pelo Doutor Destino? O Doutor Destino está indo atrás de quem dentro do UCM? Isso aqui seria muito bom da gente ver em Doomsday. E eu vou começar falando com algumas mais óbvias. Vamos começar falando sobre Feiticeira Escarlate, galera. Exatamente, por que que a Wanda teria, né, estaria sendo procurada pelo Doutor Destino? Primeiro que ela literalmente possuiu uma versão dela, né, de outro universo e matou uma equipe inteira de Illuminates no universo 838 que a gente viu lá, né, em Doutor Estranho 2. Então, porra, ela literalmente possuiu um ser de outro universo, uma versão alternativa dela, pra matar heróis importantes daquele universo e ela teve, né, ela interviu em muita coisa daquele universo. Não era pra aquilo ter acontecido, porque ela não é daquele universo. Então, isso aqui com certeza pode causar uma incursão. Isso aqui literalmente, né, é o que é uma incursão. Ser de outro universo intervindo em outro universo. É o que a Wanda fez em Doutor Estranho 2. Então sim, a Wanda é uma possibilidade muito forte do Doutor Destino ir atrás, segundo esse rumor, né? Ela é uma grande possibilidade. Outra possibilidade óbvia que nós temos é o Doutor Estranho. Até porque ele neste momento está junto com a Clea, né, a sobrinha de Dormammu. Eles estão juntos tentando consertar as incursões que estão acontecendo, como a gente viu na cena pós-crédito do Doutor Estranho 2, né? E ele teve completamente ligação em Doutor Estranho 2. Além dele também possuir uma versão alternativa dele, aquele Doutor Estranho zumbi que foi morto, né? Ele, além de possuir uma versão de outro universo, né? E intervir também nos eventos que estavam acontecendo com a Wanda, com aquela versão zumbi, ele também não conseguiu fazer nada no universo 838, não salvou ninguém, e ele causou toda essa merda no momento em que ele foi procurar a Wanda. Então,
ele tem também, né, culpa em toda a merda que a Wanda fez no universo 838. Então sim, o Doutor Estranho também é uma grande possibilidade do Doutor Destino ir atrás e caçar ele. Outra grande possibilidade é o Homem-Aranha, que já se liga também ao Doutor Estranho. Além do Doutor Estranho ter feito as merdas de Doutor Estranho 2, ele também, né, fez todo aquele encantamento pro Peter em Homem-Aranha 3. E o Homem-Aranha tem culpa nisso tudo, até porque com, né, aquela abertura, aquela fenda dimensional que estavam vindo vilões de outros universos para o universo 66, causou grandes coisas de que não eram para acontecer por causa de seres de outros universos. Literalmente, os vilões causaram toda aquela guerra, os acontecimentos que a gente viu em Homem-Aranha 3, e eles não eram desse universo, então eles não poderiam estar ali. Fora, né, que essa fenda dimensional abriu portas para outros vilões também irem para outro universo. Então, o Homem-Aranha, sim, tem uma culpa também nisso, em seres de outro universo, então é uma possibilidade também clara do Doutor Destino ir atrás, né? E já se ligando ao Homem-Aranha, nós temos o próprio Venom. O Venom deixou um resquício dele no universo 66, e esse resquício ainda está no universo 66. A gente viu isso em Venom 3, né? Isso não foi consertado. Ele ainda está com aquele pedaço no universo 66. E, cara, isso não pode acontecer. É literalmente o que eu expliquei pra vocês sobre uma incursão. Pra uma incursão acontecer, alguma coisa de um universo tem que estar no outro e tem que intervir, tem que ter alguma coisa muito importante ali. E é o que o Venom está fazendo. Tem um pedaço dele em outro universo. Isso não pode acontecer. Então, o Venom também pode estar causando uma incursão por causa disso aqui, que foi causado pelo Homem-Aranha, né? E ainda causado pelo Homem-Aranha em Homem-Aranha 3, nós temos o próprio Abutre, que sim, foi para outro universo, conversou com o Morbius, teve contato com outra pessoa de outro universo, e até onde a gente sabe, eles estavam programando algum tipo de vilania contra o Homem-Aranha. Então isso pode também intervir no multiverso e ter um tipo de incursão. Ele já só dele ter contato com outra pessoa e poder mudar, né, os pensamentos de outra pessoa ali, né, com as suas opiniões, já é uma intervenção no multiverso. Então a ida do Abutre lá no filme do Morbius também pode ser alguma coisa relacionada às incursões, e o Doutor Destino pode ir atrás do próprio Abutre. Da mesma forma que o Doutor Destino pode ir atrás da Wanda, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, do Venom, pode ir atrás do Abutre também. Outra possibilidade seria o Deadpool e o Wolverine, que fizeram coisas muito perigosas em Deadpool 3, né? A gente tem aquele conceito estabelecido nos filmes de um ser âncora. A gente não tem isso nos quadrinhos. Isso é original para os filmes, o ser âncora do universo. E o Deadpool literalmente substituiu o ser âncora do seu universo por uma versão alternativa de outro universo. Tudo bem que no universo daquele Wolverine que a gente viu em Deadpool e Wolverine, aquele universo inteiro acabou e só restou o Wolverine dentro daquele universo. Mas ainda existia um universo. Então ele não poderia ter tirado aquele Wolverine dali e colocado no seu universo, pro seu universo continuar vivo. Se o conceito de ser âncora era literalmente, né, se o ser âncora de um universo morrer, aquele universo acaba, é porque era pra acabar, não era pra ser intervido. E foi o que o Deadpool fez. Pegou uma versão alternativa de um Wolverine e colocou no seu universo para o seu universo continuar vivo. Então isso também pode dar uma merda e pode ser o Doutor Destino pode ir atrás do Deadpool e do Wolverine. Temos também a Monica Rambeau, que está há pelo menos 3 anos vivendo em outro universo. Galera, é literalmente o que eu expliquei de uma incursão. Você ficar em outro universo e ter algum tipo de intervenção ali. A Monica Rambeau está desde The Marvels, que foi em 2023, e aí Vingadores vai ser lançado em 2026, então ela está pelo menos há 3 anos em outro universo. No universo lá do Fera, e provavelmente é o universo dos X-Men da Fox. Então sim, o Doutor Destino pode ir atrás da Monica Rambeau também, galera. Isso também pode acontecer. Temos também algumas outras possibilidades que não são assim tão claras e tão óbvias, como por exemplo, né, a América Chaves. A América Chaves em Doutor Estranho 2, né, ela ficou indo de universo para universo, viajando e também teve, né, certa culpa por ter levado o Doutor Estranho para vários universos e ter acontecido merda, por exemplo, no universo 838. Ela tem uma parcela de culpa, mas eu acredito que o Doutor Destino não iria atrás da América Chaves pelo fato da América Chaves ser assim. É literalmente o seu poder. O seu poder é abrir portal para outro universo. É
literalmente o seu poder. Ela pode socar, chutar a fenda dimensional e abrir um portal para outro universo. É o seu poder. Então acho que ela não se encaixaria nessa questão de incursão, porque é o poder dela. Não tem muito o que ela fazer, sabe? Senão, se ela abrir um portal, já causa uma incursão. Pô, isso não faz sentido. Então eu acho que a América Chaves não entraria nessa lista por esse fato. Temos também a possibilidade da Gamora. Sim, a Gamora que a gente tem atualmente no CM não é dessa linha temporal. É a Gamora lá de 2014, que ela ficou em Ultimato e tá vivendo até hoje, desde Guardiões da Galáxia Volume 3. Então isso poderia causar uma incursão? Assim, na teoria não, porque ela não é de outro universo. Ela é de uma linha temporal diferente. Mas isso, a partir do momento que isso tiver, né, impacto e interferir em ações da linha temporal principal, pode sim causar uma incursão. Isso não é um conceito dos quadrinhos, até porque os conceitos de incursão dos quadrinhos é mais focado para universos, né, para multiverso. Então eu acredito, tá, que se fosse em quadrinhos, não teria problema nenhum a Gamora do passado viver agora aqui no presente, sabe? Mas como isso pode sim causar algum tipo de merda, eu acredito que sim, pode também causar algum tipo de incursão entre aquela realidade, né, onde a Gamora saiu, que se tornou uma nova realidade, sim, né, uma realidade onde a Gamora não viveu mais depois de 2014, e essa nova realidade onde era pra Gamora estar morta desde 2018, mas ela tem uma versão do passado vivendo no presente. Então sim, pode também ser uma causa de incursão e o Doutor Destino pode ir atrás da Gamora também. Outra possibilidade seria também, nessa questão de linha temporal, o Steve Rogers, o nosso Capitão América. O Capitão América, literalmente, né, cara, ele foi pro passado, viveu uma vida inteira que não era pra ter vivido, porque isso não era pra ter acontecido, sabe? Era pra ele ter sido congelado e ser acordado no presente. Não era pra ele ter vivido uma vida com a Peggy Carter, mas ele voltou no passado em Ultimato e viveu uma vida com a Peggy Carter. Isso não era pra ter acontecido. Então, sim, essa aqui é até mais clara do que a da Gamora, porque a Gamora cara, ela ficou muito tempo, inclusive, desaparecida, sem fazer, ó, qualquer coisa dentro da linha temporal do presente, sabe? A principal aqui. Então, teria muito mais chance do Steve Rogers, vivendo a sua vida no passado, causar uma incursão com aquela realidade nova que ele criou, porque ele criou uma nova realidade desde o momento em que ele volta no passado pra viver uma vida com a Peggy Carter. Ele cria uma nova realidade a partir daquele momento. Então, sim, pode causar uma incursão também. Então, também, o Doutor Destino pode estar indo atrás do Steve Rogers, né? Pra provavelmente matar ele, pra ir atrás de todas as pessoas que o Doutor Destino tá indo atrás, provavelmente é pra matar. Pra ele tentar consertar essas incursões, né? Até porque provavelmente ele deve estar lidando com essa questão de multiverso bem severa. Então, se alguma incursão estiver acontecendo, ele pode dar merda pra ele mesmo. Até porque ele é de outro universo e ele não tá vivendo no seu universo próprio. Então ele pode também causar algum tipo de incursão com outra realidade, né? E ele pode estar indo atrás justamente para a incursão dele não dar merda pelo multiverso, né? Inclusive, já falando sobre o universo do Doutor Destino, né? O Quarteto Fantástico é do mesmo universo dele. E o Quarteto também não está no seu universo. A gente viu no final, né, na cena pós-crédito de Thunderbolts, que o Quarteto Fantástico também veio para o universo 616. Ou seja, alguém de um universo que não era para estar dentro de outro universo. Mais uma incursão. Então isso também explica o porquê o Doutor Destino deve ir atrás do Quarteto Fantástico também, né? Porque eles não estão no universo deles. Eles estão no universo 616. O que não era para acontecer, e isso causa claramente uma incursão. E a gente fecha com algumas possibilidades também, né? Vamos falar sobre Loki. Exatamente. O Loki eu acho bem difícil, tá causando um tipo de incursão, até porque ele não está em nenhuma realidade. Ah, mas o Loki está segurando o multiverso lá na AVT. Justamente, ele está na AVT. E a AVT é fora de qualquer linha temporal e qualquer realidade. Então ele não estaria causando incursão com absolutamente nada. Ele só está segurando as linhas do tempo ali, ele está segurando o multiverso e ele está mantendo o multiverso em ordem. Isso é o que o Loki nesse momento está fazendo no UCM. Ah, mas ele é daquela realidade lá de 2012 de Ultimato que acabou criando uma nova realidade, por isso que ele é uma variante, aonde ele sobreviveu a 2012 e ele sobreviveu e o Loki está vivo. Ok.
ok, mas ele não está em nenhum universo, em nenhuma realidade. Ele está vivendo na AVT, um local aonde não é dentro de nenhuma linha temporal e de nenhuma realidade. Então não tem porquê ele causar uma incursão por estar vivo ali na AVT, sabe? Então não tem porquê o Dr. Destino ir atrás do Loki. É uma possibilidade? É, mas eu acho muito difícil que ele está causando uma incursão também. Temos as duas outras possibilidades que são de variantes multiversais, como o Andrew Garfield e o Tobey Maguire como Homem-Aranha. Até porque eles, né, no momento em que vieram para o UCM, eles também interviram, né, bastante nos acontecimentos de Homem-Aranha 3, o que não era para acontecer. Então as realidades do Andrew Garfield e do Tobey Maguire também podem estar acontecendo uma incursão com aquelas realidades, porque além dos vilões deles terem ido para o meio-meia e matado a Tia May, por exemplo, feito coisas que não eram para ter acontecido porque eles não eram daquela realidade, o Tobey Maguire e o Andrew também interviram nas ações do Tom Holland naquele momento. Então, cara, tudo que aconteceu em No Way Home pode causar uma incursão absurda com os universos do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E eu acredito que eles também são uma possibilidade. Então, cara, fechando essa lista, o Dr. Destino iria atrás do Capitão América do Steve Rogers, da Gamora, né, de 2014, do Homem-Aranha do Tom Holland, do Homem-Aranha do Andrew Garfield, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, da Mônica Rambeau, do Doutor Estranho, da Feiticeira Escarlate, do Deadpool, do Wolverine, daquele universo onde tudo acabou, do Venom, tá? Exatamente, do próprio Abutre, pô, isso aqui é loucura, né? O Abutre, Quarteto Fantástico. E essa seria a lista fechada, talvez até de um Loki, mas eu acho difícil. E essa seria uma lista fechada de heróis, né, e até vilões que o Dr. Destino poderia ir atrás porque estão causando incursão. Galera, a gente tem um número vasto de incursões acontecendo nesse momento. Se isso se confirmar, se esse rumor se confirmar, a gente tem pelo menos, cara, pelo menos aí umas 10, né, pra lá, sabe? 10 incursões pelo menos acontecendo nesse momento. Então, cara, esse é o resumo de como pode ser Vingadores Guerras Secretas. Comenta o que vocês acham, qual dessas possibilidades você acha que realmente está acontecendo uma incursão e o Dr. Destino pode ir atrás. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!